Olá, hoje nós vamos falar sobre a utilidade dos parâmetros maternos e fetais para a previsão de partos em cães. Os integrantes do grupo são Ana Carolina Monteiro, Amanda Oliveira, Bruno da Costa, Giovana Ramos e Tatiele Gomes. Então, eu vou começar falando sobre os parâmetros maternos utilizados para a previsão do parto. Eu vou começar com a histologia vaginal. A histologia vaginal ela é uma técnica bastante utilizada para a reprodução de cadelas, né? Porém, ela não é tão confiante, porque varia de animal para animal e ela não é recomendada se eu utilizar ela sozinha. Principalmente para você fazer a medição de progesterona ou você saber o momento da ovulação. Porém, ela é muito boa para você conseguir indicar o primeiro dia do diestro. Então, ela é bem utilizada ainda. Já na dosagem de progesterona, ela é uma técnica muito utilizada e muito importante para você conseguir acompanhar o ciclo reprodutivo da cadela, né? Quando você tem níveis de progesterona elevado, isso indica um pico de LH, o que procede à ovulação da cadela, né? Agora, já no pré-parto, é ao contrário, o nível de progesterona ele cai, o que acaba você conseguindo identificar melhor o parto que está ali, né? Se está próximo, se está longe, mais próximo do parto. Só que é indicado você fazer mais de uma medição, você fazer o acompanhamento dessa progesterona, porque só uma medição não é, como pode dizer, ela não é indicado, porque você não tem tanta certeza, né? Já em temperatura retal, por conta da queda da progesterona, isso acaba interferindo na temperatura retal. Então, tipo, tem a queda da temperatura retal 1 grau, né? Durante ali nas últimas 12, 24 horas, né? Só que não é recomendado você usar só ela para você saber se o parto está próximo. Então é como se fosse auxiliar, né? Então ajuda. Assim como a temperatura retal, a temperatura vaginal ela também cai. Você tem uma queda ali nas últimas 48 horas, né? Ela costuma cair na faixa ali de uns 4 graus. Quando ela cai, isso indica que está perto do parto, né? Só que assim como a temperatura retal, a temperatura vaginal, ela é como se fosse um complemento. Ela não é indicada você utilizar ela sozinha. A gente também tem outros tipos de marcadores maternos, por exemplo, o cortisol ou a proteína C reativa, né? Só que o cortisol ele aumenta durante o parto, então ele não é tão eficaz. Ele não consegue demonstrar exatamente quando o parto está acontecendo ou vai acontecer. Já a proteína C reativa, ela apresenta baixa precisão e pouca utilidade prática. Bom, sobre os parâmetros embrionários e fetais, a gente usa muitas estruturas fetais através do ultrassom para estipular a idade gestacional e a previsão de parto desses fetos. Existem estruturas que a gente vê mais precocemente no ultrassom, como as vesículas embrionárias, e existem estruturas que a gente vê de maneira mais tardia no ultrassom, como o intestino fetal. A primeira vez que cada estrutura aparece no ultrassom é chamado de PDU, que é a primeira detecção ultrassonográfica. Na prática clínica, é muito difícil utilizar o PDU para fazer a estimulação da idade gestacional, porque isso exigiria muitos ultrassons sequenciais para a gente conseguir identificar em que momento cada estrutura surgiu e qual a idade desse feto a partir disso. Então, não é a estrutura mais, não é o parâmetro que a gente mais consegue usar. Sendo assim, se não tiver ovulação, a gente usa medições ultrassonográficas para estipular o dia do parto. Essas medições podem ser de parâmetros extraembrionários ou extrafetais e de parâmetros embrionários e fetais. Os parâmetros extraembrionários e extrafetais que a gente mais estuda são a CCI, que é a cavidade coriônica externa, o diâmetro uterino externo e a espessura placentária. Já os parâmetros embrionários, que são os parâmetros do feto que a gente mais usa, são o comprimento crânio-caudal, que é o CCC, o diâmetro do corpo, que é o DC, o diâmetro biparietal, que é o DP, e a porção profunda da vesícula diencéfalo-teloencefálica, que é o DPTV, e o comprimento renal.
Essas medições, elas devem ser feitas com 2 fetos de cada corno uterino. Se a gravidez for única, a gente faz várias medições sequenciais para tentar estipular a data de nascimento desse feto. O diâmetro uterino e a cavidade coriônica externa são estruturas que a gente usa de maneira mais precoce no início da gestação para tentar estipular qual vai ser a data de nascimento desse feto. Já a espessura placentária, a gente usa mais do meio para o final da gestação e ela não é tão precisa quanto a cavidade coriônica interna. O CCC, que é o comprimento crânio-caudal, é usado entre 25 e 40, 26 e 45 dias após o pico de LH. Depois, ele não pode ser usado porque o feto se curva e aí perde a precisão do tamanho do feto. O diâmetro do corpo, que é o DC, pode ser medido a partir do dia 26, depois do pico de LH, e principalmente é usado na segunda metade da gestação. Na fase final, o DBP é mais preciso, mas ele não pode ser utilizado para fazer, por exemplo, uma cesárea, por causa da baixa precisão e variação entre os fetos. O DPTV é visto de 30 a 7 dias antes do parto, mas ele tem uma precisão muito baixa, então é pouco utilizado. Um dos mais precisos é o comprimento renal, que tem forte correlação com a idade gestacional. Pode ser utilizado de 24 dias até, assim, bem próximo do parto, de 15 a 11 dias antes. Mas fatores como raça, peso e até o rim, se for direito ou esquerdo, pode influenciar no tamanho desse rim. Então, precisam de mais estudos. A gente utiliza várias fórmulas fetométricas, como o CCI, o CCC, o DBP, que já foi citado antes, mas a gente precisa de fazer uma escolha para ver qual que é a medida mais adequada, depende do porte do animal, por exemplo. Em cães grandes, o CCI é mais preciso, enquanto em cães pequenos, o DBP apresenta melhores resultados. Inclusive, existem várias fórmulas específicas para algumas raças, que aumenta a precisão. Por exemplo, está no slide, igual eu tinha falado, o CCI é mais preciso que o DBP em cães grandes, e em cães miniatura, pequenos, o DBP é mais preciso que o CCI. Várias diferenças anatômicas interferem nos resultados e, como eu tinha falado, tem várias fórmulas diferentes para calcular a precisão e para ser mais preciso. Por exemplo, pastor alemão, Yorkshire, Golden, Chihuahua, várias raças. A avaliação da maturidade fetal e da motilidade gastrointestinal. O intestino ele fica visível entre os 40 e 44 dias da vida fetal. E aí, quando tem peristaltismo, dá para ter uma melhor visualização, que é quando ele está entre os 50 a 54 dias. 10 dias antes do parto, quando faz um ultrassom e vê o peristaltismo desse animal, só dá para ver 17% do peristaltismo. E quando está próximo do parto, dá para ver 63% do peristaltismo. Isso indica uma maturidade funcional por conta desse peristaltismo. O desenvolvimento renal, ele não tem alteração no ultrassom. Tipo, as alterações ultrassonográficas não indicam o parto. Mas quando tem motilidade intestinal, indica que o rim, ele é um rim maduro. Ele está sendo um rim maduro. A maturação pulmonar, quando tem a maturação pulmonar, tem uma fase canicular. Essa fase é essencial porque tem a formação dos pneumócitos entre 48 e 57 dias do desenvolvimento fetal. Quando começa a formar os pneumócitos do tipo 1, eles vão produzir surfactantes entre os 57 e 60 dias. Esses surfactantes, eles vão ser muito importantes para impedir que o pulmão colabe. Então, para não ocorrer nenhum colapso desse pulmão. É essencial também para a respiração neonatal e o animal ele só vai desenvolver a fase alveolar após o nascimento. Na ultrassonografia, a gente vê os níveis de ecogenicidade pulmonar. E aí, entre os 49 e 56 dias, essa ecogenicidade ela está maior.
Quando o pulmão ele tá maduro, ele fica hiperecóico, então ele fica mais claro e mais brilhoso. Quando ele tá imaturo, ele fica mais hipoerecóico e com menos brilho. Tem uma relação que é feita, que é a relação de pulmão com fígado. Ela tem essa relação, ela tem 83% de precisão. E aí é quando vê o brilho do fígado e compara com o fígado do pulmão. Então, quanto mais brilhoso o fígado tá, e o pulmão tiver brilhoso igual ao fígado ou mais brilhoso, indica que ele tá maduro. Ver essa relação de pulmão é importante porque o animal ele fica impossibilitado de sobreviver sem um pulmão desenvolvido na vida após o parto, né? O exame de ultrassom não define cesárea isoladamente. Precisa ser feito outros exames complementares para poder definir uma cesárea. Na avaliação ultrassonográfica, nós avaliamos a frequência cardíaca fetal. Ela é avaliada pelo Doppler pulsado e ela tem uma frequência de medir os batimentos por minuto desse feto. A partir de 220 é o considerado normal na interpretação clínica. Quando a gente tem uma queda para 160, ainda está moderado, mas já apresenta um sofrimento para o paciente. Quando essa queda vai para 130, ela já apresenta o batimento por minuto, que deve ser realizado o parto de 1 a 2 horas no máximo. Abaixo de 100 já é um nível de mortalidade. Então, é o período que a gente precisa de atendimento imediato. A frequência fetal e a frequência materna têm essa relação 30 dias antes do parto, onde ela aumenta um pico, mas ela mantém em 20 dias. Então, em 20 dias, a gente tem o maior pico dessa frequência. Depois, ela cai gradativamente e é onde apresenta o sistema nervoso parasimpático, que vem após o sistema nervoso simpático. Então, em primeiro lugar, o simpático, em segundo, o parasimpático. Essa relação a gente pode fazer uma análise de 30%. Quando atinge o 30%, mostra que em 12 horas a gente precisa induzir esse parto, porque a sensibilidade materna já chega em 88%. Na artéria uterina, os índices de resistência, eles diminuem com a resistência, né? Então, eles caem quando a gestação está próxima de acontecer. A gente tem o entalhe diastólico também, que ele sobe 16 dias antes do parto. Quando a gente tem esse aumento de 16 dias antes do parto, isso tudo depende do porte da ninhada e dos fatores de risco desse paciente. Então, cada caso tem um contexto isolado. Obrigada pela atenção e lembrando que todo esse trabalho foi induzido com base no artigo da Miliane e da Siena, que foi publicado em 2021.